Começar a falar da parte de técnica de pilotagem mesmo. Importante o que a gente já veio falando, né, a gente lembrar que é equipamento de proteção, regulagem e qualidade da moto. Não adianta só saber fazer coisa certa se o conjunto não estiver em ordem. Então, por isso que veio nessa sequência de propósito. Então a gente tem uma imagem meio forte, né? Aí o rapaz tomando um high side, né, que a gente chama, quando a traseira da moto escorrega, ele solta a aceleração para voltar a aderir, ela volta de uma vez, chicoteia, joga o piloto para cima igual uma catapulta, e a moto vem atrás dele, no que a gente chama de Daiane dos Santos, né? Vem quicando, que isso arrebenta a moto inteira. E fora que o piloto corre um grande risco de ser atropelado pela moto. É, cara, acontece bastante. A moto vem dando Daiane dos Santos em cima dele. Acontece. Isso aqui não é bom. Graças a Deus nunca caí desse jeito. Isso aí destrói a moto. Tá? Mas pode acontecer. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Pilotos criam mais problemas que as motos foram projetadas para lidar. Comentamos no começo. Só antes de eu iniciar, tem um rapaz que fez uma pergunta. Eu falei para você lembrar, você esqueceu, eu lembrei, né? Ele perguntou de amortecedor de direção. Se é bom, se é ruim e tal. Qual que é a ideia do amortecedor de direção? Evitar algumas vibraçõezinhas que o guidão dá. Nas motos esportivas um pouco menos, nas motos naked, né, que são sem carenagem, às vezes acontece um pouquinho mais. Assim, você não, normalmente quem usa amortecedor de direção não coloca uma carga tão alta, que senão dificulta a manobra em baixa velocidade. Então ele é para tirar uma pequena vibração que às vezes vem. Eu nunca usei, sempre desempenhei muito bem. Então, assim, eu não acho extremamente necessário. Tá? Tem como você sair do shime, depois a gente vai explicar de jeito fácil. Eu já shimei com essa moto em curva, uma vez que eu dei o pneu da frente de uma tartaruguinha. Dá para sair sem grandes preocupações. O que é legal? Você tem um bom pneu, uma boa suspensão regulada, vai ser muito mais difícil o shime acontecer. Porque o shime acontece quando você perde aderência, a suspensão dianteira não consegue adequar, então o guidão começa a entrar. Toda moto, no caso é uma moto alta, né? Moto. Não é o caso da minha, mas, por exemplo, se trocar por um guidão Ox e a banda, você solta ela sozinha. É problema de alguma peça, alguma coisa assim? Olha, a gente tem que lembrar que o pneu ele vai se adequar, ele se adequa ao chão. Então é normal, às vezes, aprendendo o tipo de solo, o guidão mexer. A gente tem que deixar ele mexer. Porque ele tem que se adequar ao solo. Tá? Agora, quando é o shime, que é uma situação mais crítica, o amortecedor de direção ele pode tentar minimizar, mas se a suspensão estiver ruim, pneu horrível, calibragem, que é extremamente importante, que eu esqueci até de falar em pneu lá, a calibragem que é extremamente importante não estiver adequada, o amortecedor de direção não vai fazer milagre. Então não é defeito, é característica. É normal, um pouquinho sim. Tá? Então vamos continuar aqui. Respondi a pergunta? É importante, mas não é necessário. Tá? Eu não acho extremamente necessário isso não. Pilotos criam mais problemas e chega uma hora que a moto fala, né? Não aguento mais o safe, sai de cima, freio pro cara. Então isso que acontece, 90% dos casos é erro de pilotagem, que nem eu que cheguei a comentar com vocês. Não é problema da moto, é erro na pilotagem. Então vamos conhecer o principal problema, né? Olha, o conhecimento das técnicas de pilotagem pode salvar sua vida, já salvou a minha pele várias vezes, tá? Nós vamos aprender aqui as mesmas técnicas utilizadas em competição, então o que o Valentino Rossi faz lá, que vocês vão aprender aqui. Não estou falando que vocês vão fazer igual o Valentino Rossi faz, né? Porque a moto dele é pista e o conhecimento, o feeling dele de entender o que a moto está fazendo é absurdamente alto pela experiência que ele tem há muito tempo, tá? Mas a técnica de pilotagem são as mesmas, não altera em nada. Somente o conhecimento da técnica não basta, é necessário treinamento. Treinar, fazer, repetir. Isso é importante para que isso fique memorizado na mente da gente. Utilizar as técnicas de pilotagem errado é perigoso, é preferível não fazer nada do que usar errado. Tá? Então, a gente vê muita gente fazendo, somente o pessoal que é lá hoje no chão, fazendo um monte de cagada lá para ralar, e só atrapalhando a moto, colocando a vida dele em risco por uma idiotice. A gente já vai entender porque tudo isso serve, tá? A motocicleta deve estar em perfeito estado de conservação e ajustada para que a gente possa fazer um bom treinamento e aprender. Não adianta a moto toda zoada também, que é ruim. Nunca ultrapasse o seu limite e respeite o limite da moto.
O limite do piloto está primeiro de propósito. Normalmente, o limite do piloto chega primeiro do que o limite da moto, na maioria dos casos. Então, às vezes, se você passar do seu limite, você cai. Se você passar o limite da moto, também os dois caem. Mas, normalmente, o limite do piloto chega primeiro, por falta de conhecimento e uma série de fatores, tá? Cuidado com os conselhos de pilotagem que podem ser destrutivos. Então, muitas coisas que a gente vai comentar, outras pessoas devem ter falado para vocês de maneira errada de vocês fazerem. E vocês foram repetindo isso e falando isso, inclusive nas autoescolas, que nem a gente começou. Então, cuidado com o conselho de pilotagem. Ele pode ser uma mentira que só vai te colocar em risco, tá? Bem, quem que é o verdadeiro inimigo nosso? São o nosso medo, que nós vamos chamar ele de reação de sobrevivência. Então, as reações de sobrevivência são instinto do ser humano que tentam colocar a gente em uma situação de menor risco. Então, quando você tem medo, quer dizer, o seu organismo falando que aquela situação é arriscada para a sua vida e vai tentar te tirar dela, mas às vezes ele te coloca em mais encrenca do que te remove dessa encrenca. Então, quando nós estamos correndo de moto, temos que tomar muito cuidado, quem vai fazer treinamento aí, para o pessoal, você que está trocando de moto para começar a treinar, porque quando você corre, você está numa linha entre o medo e o controle, sempre. Quando a moto faz alguma coisa que você não gostaria que ela fizesse, você tem que continuar no controle. Às vezes você dá um passinho para o lado do medo e você tem que respirar e falar, não, tem que fazer isso, se concentrar e fazer o que você tem que fazer. É complicado, não estou falando que é fácil, e isso tem que ser gradativo. O treinamento é gradativo, né? Não é porque uma pessoa já com um bom treinamento for uma curva 100 por hora que você vai fazer também, você vai cair. Não tente copiar alguém que tenha mais experiência que você. Você não vai conseguir fazer a 100, mas você pode conseguir fazer a 60. Aí você vai pegando confiança, seu cérebro vai pegando confiança, e aí você vai aumentando gradativamente. Cada pessoa tem seu tempo para se adaptar. Tá? A grande realidade é que a moto pode matar. Muitas pessoas saem de casa e não voltam. Tá? Então as técnicas e tudo é para tentar evitar que isso aconteça com vocês, e também comigo. Mas a gente tem que ter essa noção que é perigoso, e se você errar, se você abusar, se você passar do seu limite e fizer cagada, pode ter consequências de você nunca mais voltar para casa, ou às vezes ficar com sequela pro resto da vida. Então, o medo é um problema nosso. Ele pode ajudar a gente, mas ele pode atrapalhar. Então, a gente tem que manter a nossa cabeça sempre no controle. E o que faz o medo startar na moto? Esses são os principais pontos que startam o medo ao pilotar a moto. Primeira coisa, rápido demais. Está chegando numa curva e fala, nossa, eu estou rápido demais. Às vezes você não está, mas seu cérebro acha que você está. E se você deixar ele te dominar, se você, às vezes, né, aconteceu muito comigo, eu sabia que eu podia entrar mais rápido, só que eu não conseguia. Porque eu ficava com medo de entrar mais rápido na curva, mesmo sabendo que dava. Aí eu entrava devagar e falava, cacete, eu podia entrar mais devagar, eu podia ter entrado mais rápido, eu estou muito lento. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Não é fácil adequar a velocidade e falar para o seu cérebro, assim, não, pode ir que dá. É complicado, cara, você não quer frear, mas você freia, sabe? Às vezes você freia na hora errada e derruba você. Aí você fala, não devia ter feito isso. Eu sabia, até um colega nosso aí que caiu o R6N lá, que o pessoal viu, ele falou, eu sabia que eu não devia ter freado, mas eu freiei. Porque ele entrou muito por fora lá numa curva, para tentar passar outro rapaz, bem rápido, e ele ficou com medo e freou. Ele falou, eu sabia que eu não devia frear, porque ele já fez um treinamento comigo. Ele falou, eu sabia que eu não devia frear, mas eu freiei. E isso realmente acontece. Eu já fiz também coisas do tipo, né? Não cheguei a ter uma queda grande, mas eu entrava devagar, eu falava, mas dava. Mas é tempo, é treinamento, tem que ir com calma. Não abuse. Indo muito aberto, o cara está numa tangência da curva, ele acha que ele vai sair da pista, vai cair no mato. Né? Quando a moto não deita rápido o suficiente, ou não começa a responder naquela curva, né? Naquela tangência que você achava que ia acontecer, aí dá medo, aí o cara, né, começa a se preocupar porque a moto está esparramando. Esse é um outro que starta muito medo. Ou quando indignação, achar que a moto não vai deitar o suficiente para fazer a curva, ou não conseguir deitar a moto o suficiente para fazer a curva. Eu falo aqui que a maior parte está relacionada com a curva, porque acelerar na reta, qualquer um acelera, tá? É na curva onde, vamos dizer, 95% dos acidentes acontecem. Preocupado com a tração. Ah, o chão está com óleo, o chão está com areinha, o chão está molhado, o chão está rachado, o chão está seco, sei lá, o cara se preocupa achando que vai acontecer alguma coisa, porque
porque o asfalto não está bom. Esquece de todo o resto que é mais importante do que aquela condição. Tá? Tudo isso, né, alguns aspectos são os principais, vão gerar as reações, que seriam fechar o acelerador, de repente, sobrecarregando a moto, né, às vezes não é necessário. Vai ficar com o braço tenso, duro no guidão, travando o guidão e perdendo toda a capacidade de movimentação da moto. Curta e constante área de visão, quer dizer, o cara começa a olhar na frente do pneu aqui, de vez de olhar o mais distante possível, perder na referência de velocidade, de gap de espaço que ele teria para fazer a manobra. Atenção fixa em algo, quando você olha para o problema, devemos sempre olhar para a solução, nunca para o problema. Aquilo que você olha é para onde você vai. A gente já vai falar disso. Esterçar na direção da causa do problema, porque você estava olhando para o lugar errado, você vai para o lugar errado, mesmo não querendo. Tá? Congelar ou reagir de maneira ineficaz. O cara não sabe o que fazer e não faz nada, aí faz cagada. Erros de frenagem. Muita gente cai por frear errado. Por favor. Não sei se, eu acho que é todo mundo assim. A gente tem costume, a regra é acelerar e quando você for causar alguma coisa, não apertar a embreagem. Acho que tem costume no carro, a gente pisar na embreagem e frear. É normal a gente fazer esse tipo de ação? Deixa eu entender, você está falando quando você freia, mesmo quando você não vai parar a moto totalmente, você puxa a embreagem. Você embreagem e freia. Isso é errado, porque tem que deixar ela engrenada, né? Se você for fazer uma frenagem de emergência, que chama, quer dizer, você não vai conseguir reduzir, não vai conseguir fazer nada, você tem que parar. Aí beleza, você puxa a embreagem, grampeia o freio, depois eu vou explicar como a gente freia de maneira mais adequada, e reza para parar. Agora, nem sempre dá tempo. Mas às vezes você tem que... ela vai ajudar a frear. Na frenagem de emergência ela pode atrapalhar. Travado, Então é melhor puxar a embreagem. Na de emergência, quer dizer, não tem o que eu fazer, eu tenho que frear, não tem como eu desviar, né, não tem como fazer nada, tem que parar o mais rápido possível. Ou reduzir o máximo de velocidade para bater com a menor força possível. Pode acontecer. Lógico que sempre a gente tem que procurar uma área de escape. Às vezes frear, olhar uma área de escape e soltar o freio e ir. Mas às vezes não dá. Então, mesmo que você vai bater, que bata com a menor velocidade possível. Então você vai frear o melhor possível, mesmo sabendo que vai bater. Tá? Pode acontecer. Tá? Então você tem que ser inteligente, até quando o negócio vai dar ruim. Agora, quando você não vai ser uma frenagem de emergência, você vai ter um controle de velocidade, aí é errado. Porque o freio motor, ele trabalha para a gente como um freio traseiro. Tá? E vai ajudar a diminuir o tempo de frenagem. Então você não deve puxar a embreagem quando você está fazendo um controle de frenagem sem ser uma parada de emergência. Tá? Esquece a embreagem. Vamos continuar. Pontos de pivotamento na moto. O que é isso? É onde você se segura na moto. Nós nos seguramos no encosto do banco, essa região aqui, base do banco, pedaleiras, botas, ele fala botas na carenagem, que é a parte do pé aqui, ó, nessa parte, joelho e coxa no tanque, travando, peito e estômago no tanque, no caso de moto esportiva, quando você carena, já vou mostrar, antebraços no tanque, em moto esportiva dá para você segurar essa parte do braço no tanque, e por último está escrito ali guidão e é de propósito. O guidão é o único lugar que você não deve segurar todo o peso seu na moto. Ele é um ponto de fixação, mas não use ele como ponto de fixação. É o menor ponto de fixação necessário. Porque tudo que a gente vai fazer na moto vai ser pelo guidão. A gente já vai entender isso. Então por isso tem todos esses outros pontos aí. Dá para ouvir eu falar sem microfone um pouco? Então vamos lá. Vamos subir na bichinha. Muito bem. Então, ó, ponto de fixação. Nossa fixação sempre tem que ser via perna, pé encostado, barriga, no tronco. Segurar todo o peso no tronco. O braço livre. Agora, o que normalmente nós vemos, principalmente o pessoal que anda com moto esportiva? Perceberam? Aqui. Aí qualquer coisa que passa, o cara tá segurando aqui, né? Passando os negócios. É assim ou não é? Tô zoando. É assim. O que acontece? O cara recebendo todo o impacto, todo o impulso aqui, ele não consegue frear, ele não consegue desviar.
tudo chacoalha. Por quê? Porque ele está segurando no último lugar que ele devia apoiar o peso dele. Toda a força tem que estar segurando aqui, ó. O braço solto. Eu não preciso segurar com o braço, amigão. Toda a carga está aqui na perna, no pé, segurando. Então, o último ponto, por isso que está lá, é o braço. O braço sempre livre, é o que você movimenta, freio, embreagem, desvia de obstáculo, é tudo no guidão. Se sobrecarregar, sobrecarrega a suspensão, trava o braço. Por isso que um dos erros é o quê? Braço rígido, travou, não faz nada. A musculatura está travada, tensa, braço sempre relaxado. De preferência, sempre tem que ter um certo ângulo de inclinação para que você possa movimentar. No caso ali, quando ele fala estômago no tanque, quando o pessoal está em alta velocidade, vem o máximo possível para trás, abaixa aqui em cima, coloca às vezes o capacete em cima do tanque e olha pela bolha, aqui ó. O braço ele fica bem curvado em 90 graus, exatamente para dar mobilidade, ó. E o cara fazer o que ele quiser aqui. O braço, ó, tá solto. É que essa moto é meio estreita. Quando é moto esportiva meio larga, às vezes o cara fica com o braço em cima do tanque mesmo, apoiando no tanque o capacete aqui, ó. Né? Então ele fica com a perna travada, o braço, ó, sempre braço solto. É importantíssimo, né? Vai andar na cidade, você não vai sentar lá atrás, vai sentar bem perto do tanque. Mas sempre o bracinho solto, senão a gente não consegue fazer nada. Então não grudem qualquer tipo de moto, se ser esportiva, negro, trail, qualquer coisa, braço solto, primeira coisa. Lembra, é lógico, moto esportiva tem que ficar um pouco com a costa ancorada, então você faz muita força com a barriga, com a perna, cansa. Mais que uma moto você fica aqui? Com certeza, cansa. Mas qualquer uma você tem que deixar o braço sempre mole, sempre livre. Esse que é a questão desses pontos aí. Deixa eu só... Aqui tem um vídeo, deixa eu passar um vídeo aqui. É o seguinte, quando a gente trava também o guidão, toda a vibração que está na frente da moto começa a passar para a moto inteira. Então parece que às vezes a moto está pulando, a suspensão não está agindo, onde na verdade quem está criando todo o estresse somos nós, tá? Seats anchor the rider more firmly, Ele vai reducing mostrar the tudo need que to eu hang mostrei on by depois do driving the cars pilotamento. too tightly. Large tanks help provide a better perch on the bike. Some riders use it for elbow or forearm rest during cornering. They can also provide a resting place for the upper torso. Knee cutouts on the tank's side provide a more stable way to hold on, allowing the rider to use the bars less. Rear set foot pegs are really important. They give the rider a more stable perch for moving around on and steering the bike. Já vai falar disso. If this bike had cruiser pegs like this, it would be unrideable. Fala que nas motos custom isso é impossível estar fazendo com a perna, né? Por causa da posição que o pé está. Muito bem. Outro aspecto importante é aonde nós olhamos. Já comentei que onde a gente olha é onde a gente vai. Então nós temos os pilotos da MotoGP aí. Não basta só você olhar com o olho. Olhe com a cabeça também. Vire a cabeça aonde você quer ir. Avise o seu cérebro, eu quero ir ali, ó. Vira a cabeça, é ali. Aonde você olhar, aonde você focar, é onde você vai levar a moto, é onde ela vai ser apontada. Ah, mas tem um caminhão, tem não sei o que. Olhe para onde você quer ir, olhe para a solução. Nunca para o problema. Olhou para o problema, vai para o problema. É imprescindível olhar com a cabeça. Então você vê os pilotos, né, tentando uma curva de um lado, vê o cara aqui está olhando do outro, faça isso. Escaneie, você está olhando tudo e olhando para onde você quer ir, focando. Isso faz com que a gente tenha mais controle, tá? Foque. Então, quando você está em alta velocidade, somente não dá tempo de você ficar distraindo. Então, tem gente que fala, né, que velocidade você estava naquela curva? Não sei. Eu não olho o painel da moto. Eu não olho nada no painel da moto. Não dá tempo de olhar o painel da moto. Tem coisa mais importante para olhar. Aqui a curva, onde eu estou indo, estou rápido, como que eu tenho que frear, que a moto está falando para mim, então não importa a velocidade que eu estou. Tá? Pô, eu vejo depois pela câmera a velocidade que eu estava. Na hora não importa. Até esse dia nós fomos andar lá e o 13 foi no mato lá, com a XJ.
Aí eu falei, mas o que aconteceu? É o 18. Foi? Foi, mas não tem mais, não estragou nada. Foi só comer um pouquinho de grama só, lá comeu um pouquinho, se saciou, saiu. Aí, né, ele falou, mas eu falei, o que aconteceu? Você não freou? Ah, não, eu tava vindo, eu olhei, tava 140, e eu achei que não ia dar pra parar. Eu falei, mas também todas essas coisas que você achou, você não freou. Então não dá tempo de se achar, olhar quanto eu tô. Ah, acho que não vai. Meu, mete a mão no freio logo e faz o negócio acontecer do jeito certo. Não dá tempo de você pensar. Você tem que fazer acontecer. Então cuidado com distrações. Ah, quero fazer tanto. Não importa a velocidade, importa executar os passos da maneira adequada. Então esquece painel. Foca quando está correndo, foca aonde você quer ir. Tá? Uma das coisas, olhando com a cabeça e o olhar. Os dois juntos. Aqui é o pêndulo, o Mark Marques, ele sai bastante. Ele é da era nova de pilotos. Da era nova de pilotos, eles têm um posicionamento mais agressivo, que é muito bonito, inclusive. Mas isso não determina ele ser mais rápido do que outros pilotos da era antiga, como o Valentino Rossi, que são pilotos muito rápidos, da mesma maneira, com um pouco uma diferenciação no movimento. Então, dentro da técnica de pilotagem correta, ainda existe uma variação dentro dela, que também é correta, tá? Manter o braço preso, travado, pode aumentar, né? Às vezes o vento, principalmente em modo naked, aumenta a vibração da moto. Então, mantendo o braço solto, manter-se relaxado em cima da moto, usando o braço e a perna como amortecedores. Então, colocando o pé certinho na pedaleira, você vai passar em cima de obstáculo, ergue, ó, com o pé, sai do banco, deixa o braço relaxado. Às vezes o moto vai passar em cima do obstáculo, relaxa, não se tenta segurar o tranco. A suspensão vai trabalhar e você trabalha junto com a moto, ajudando a moto a passar pelo obstáculo, nunca segurando, travando. Porque quando a gente passa um obstáculo e a gente segura, a vibração ela vai vir da frente até a parte de trás da moto, gerando uma grande instabilidade. Isso às vezes a pessoa assusta, ela fala, nossa, a moto chacoalha inteira. Mas é você que está travando a moto de trabalhar, deixa a suspensão trabalhar. Com isso você tem que estar solto, relaxado. Não estou falando que você ficar solto, né, caindo. Você está travado aqui, mas vai acontecer alguma coisa, ergue do banco, ó. É possível trabalhar com a perna. Não ficar travado, aconteceu com aquele cara da Phaser 600 na ponte, então. Eu acho que ele tentou segurar o não, também. Ela balançou, ele tentou segurar. Só que ali eu acredito que seja uma... Pelos equipamentos todo, né? de primeira Todo. dele, é moto que o cara comprou, não tem, deve estar com pneu lixo, suspensão, óleo nem tem mais, que eu nem sabia que tinha, entre outras coisas, só uma somatória de cagada, gera que virou aquilo lá. Então, às vezes o cara tivesse com um pneu bom, bem calibrado, suspensão reguladinha, certinho, nem tiver estimado. Então entra, né, a somatória de coisas gera um acidente. As motos carenadas, elas têm mais estabilidade na frente do que as negras? Tem porque você joga mais peso para frente do seu É corpo. por causa do peso, não por causa da bolha, do formato da carenagem. Não, a bolha é só para aerodinâmica. Mas é questão sim, do peso você ficar mais carregando à frente. Mas não acaba gerando mais estabilidade só pelo fato da bolha. Não. Cada posição. Assim, na MotoGP, é que essas motos aqui não se comparam. Mas na MotoGP eles estão fazendo carenagem que força o pneu dianteiro para baixo. Aquelas asas que estão fazendo é para isso. Para a moto não erguer, porque a moto tem 250 cavalos e pesa 180 kg. Então, se o cara poder dar muito motor, a frente ergue, ele tem que tirar a mão e fica ruim. Então lá eles fizeram um esquema que o vento empurre a frente para baixo, para o cara poder dar a mão quanto antes sem a frente erguer, mantendo uma boa tração. Mas assim, é uma realidade um pouco mais alta. Agora se pegar a H2R também tem, né? Sim, mas eu quero dizer assim, por exemplo, no caso da Phaser que ele falou, tem a N e a S. A ciclística é a mesma. É mesmo. Um pouquinho. Talvez o guidão seja um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo e ficar. Mas é igual a questão da que eu tinha lá, a GSX e a Bandit. Coisa. É a mesma moto, você vê a mesma coisa, a moto tem carenagem não. Só que na aerodinâmica na final ela dá mais porque você tem a proteção da carenagem. Mas não interfere em nada na suspensão. Não acredito que não. É tudo, deve ser a mesma moto em tudo. Continuando aqui, deixa eu também mostrar um outro exemplo aqui para vocês. É nisso, até com um bom controle da suspensão da moto, tá? Nas reduções de marcha, é legal a gente fazer o punta-taco na redução de marcha. O que é o punta-taco? Já viram o pessoal, né, que dá uma aceleradinha, troca de marcha para reduzir? Para aumentar a marcha não precisa, tá? Então vai de primeira, segunda, tal.
Não precisa. Porque tem um pessoal que acelera para aumentar a marcha. Não tem necessidade nenhuma para isso, é só perda de tempo. E o cara também que acelera até cortar o giro e troca de marcha também está perdendo tempo. É idiotice. Você faz isso? Então, aluno meu, fazer o que, né, cara? Então é o seguinte, então para aumentar a marcha não precisa, assim, tá, trocou a marcha, beleza. Agora para reduzir, o que é legal com o Tatá? Que é aquela aceleração e trocar a marcha. Quando você reduz a marcha, você puxa a embreagem, a rotação cai. Quando você reduz a marcha, tipo, estava em terceira, colocou segunda. Quando você solta a embreagem, a rotação sobe de uma vez. Isso dá um tranco na moto, estabiliza, tanto a moto quanto o carro, para uma estabilizada. Se você estiver em alta regime de rotação, esse tranco é pior ainda. Isso força a embreagem, força o motor, desestabiliza a moto, quer dizer, só prejudica. Então, o que a gente faz em redução? Você estava, por exemplo, em terceira acelerando, tal, vou ter que reduzir para segunda. Essa redução ela pode ser feita com o freio ou só a redução, mas entenda que eu não estou falando para você reduzir para segurar a moto, porque quem segura a moto é o freio. Só que às vezes você está de boinha em terceira, tem uma subida, você tem que reduzir para segunda para subir. Aí você não vai precisando puxar o freio para você reduzir para segunda. Então você pode o quê, né? Estou em terceira, venho para segunda, puxa a embreagem, uma aceleradinha aí, reduz para segunda. Então tá beleza? Uma subida. Não estou falando você vir, né, a 100 por hora e não vou frear e vou só reduzir. Até a primeira. Travando a traseira. Não é isso. Você só arrebenta com tudo. Você tem que lembrar, se eu for fazer redução para adequar a força de saída de curva, primeiro é o freio. Primeiro sempre é o freio. Freio, caiu a velocidade, puxa a embreagem, acelera, freando. Isso precisa de certa prática para você não soltar o freio. Freando, acelera e reduz. Mais ou menos isso. Acostumando. Quando vai estar bom? Quando você acelerar o suficiente, colocar a marcha, e quando você solta a embreagem, não tem tranco nenhum na moto. É liso, a entrada da marcha, soltar a embreagem é liso, sem trevidar. A gente não deve acelerar um monte. E também não deve soltar a embreagem muito lentamente. Fazendo é uma coisa rápida, só que exige um treinamento, né? Um costume para você acelerar e reduzir. Isso equaliza melhor a distribuição da carga que vem para a traseira da moto, fazendo com que dá trabalho melhor, principalmente para quem quer correr, fazer uma frenagem. Essa redução adequada, junto com o freio, faz com que o motor segure a roda traseira, como se você estivesse freando também a traseira. Mas quem está fazendo isso é o motor. Então você fica focado só com o freio e deixa a traseira com o problema dela, os probleminha dela. Se você reduzir muito bruscamente, principalmente moto de rua que não tem embreagem deslizante, a roda traseira trava. Se ela travar, não assusta. A traseira vai chacoalhar para um lado e para o outro, deixa ela que ela volta, chega uma hora que ela estabiliza. Agora, se você estiver reduzindo para entrar numa curva e a traseira travou, não entre na curva enquanto a traseira não estiver estabilizada. Ela está chacoalhando lá a traseira, está freando aqui, a curva vai acontecer, fica em linha reta, a traseira chacoalha, ela estabilizou, ponto esterço, entra na curva. Não entra com a traseira chacoalhando, você vai. Tá? Espera, estabiliza. Ah, mas a reta está acabando. Meu, foca, freio, segura, espera. 1 hora dá certo. Vai por mim. Comigo sempre deu certo, que não vai dar certo com vocês. Professor, Oi? você para embreagem. Pra quê? Na hora que tiver, para escapar desse carro. Se você apertar a embreagem e soltar de novo de uma vez... Não. Falou assim, que a moto começou a balançar a traseira. Entendi. A moto começou a chacoalhar 3 vezes, se apertar a embreagem, ela vai parar, ela vai parar. Mas só quando você soltar de uma vez, ela vai dar um tranco. E você está perdendo tempo. O que às vezes alguns pilotos fazem em corrida é o quê? Eles apertam um pouquinho a embreagem, um pouquinho, não tudo, um pouquinho, para que a embreagem da moto patine, diminuindo a patinação da roda traseira. Só que isso destrói a embreagem. Só que eles não estão muito preocupados com a embreagem. Então é normal às vezes você ver eles freando, quando a traseira começa a escorregar, eles às vezes com o dedo só, vocês já perceberam, alguns ficam com o dedo aqui na embreagem, eles apertam um pouquinho, para que a embreagem deslize e diminui no jogo da traseira. Só que assim, é treino também, porque se você puxar de uma vez e soltar, vai dar tranco e você está perdendo tempo às vezes para entrar na curva e pode dar problema. Tá? Mas vai de treino, você pode um pouquinho, dá só uma afrouxada, só que você está jogando na conta da embreagem. Tá?
Em vez de jogar na ponta do pneu e da transmissão, joga também na embreagem. Só isso. Mas não tem problema. Pensei que fosse assim, cotidiano, não da corrida. Não, é cotidiano, você não vai reduzir tão bruscamente assim, né? Aí também fácil. É bem mais gradativo. Tirando o nosso amigo, né? Você não conhece alguns ainda aí, Claudio? Nossa, Tem um amigo aí que você tem que conhecer. Vamos acelerar aqui que nós temos só meia hora. Ó, traçado em curva. Não existe um traçado ideal. O traçado correto, que é a linha que a gente faz a curva, é o traçado. Porém, tem algumas coisas que nós devemos evitar. Pilotos lentos fazem esse tipo de traçado, que é um traçado fechado, quer dizer, ele inicia a curva antes da hora, ele é muito rápido na entrada da curva, porém ele tem que manter muita inclinação da moto e demora muito tempo a acelerar, e normalmente a moto joga ele para fora da pista. Tá? Então a maioria dos acidentes que acontecem é porque o cara entra na curva muito antes, achando que isso é seguro, e na verdade isso joga ele para fora da pista. Ou mantém ele muito tempo inclinado, porque se ele erguer, ele sai da pista e demora para retomar a aceleração. Porque a gente tem que lembrar daquele gráfico, você só pode reacelerar com a moto erguendo. Eu não posso acelerar com toda ela deitada, senão eu caio. E se você forçar, você pode perder a traseira e realmente cair. O ápice tardio é o que eu recomendo e é o que eu uso na estrada, não em circuito fechado, na estrada. Então você demora mais para entrar na curva. Consequentemente, você é mais lento às vezes na entrada de curva, porém você enxerga muito mais coisas antes de entrar na curva, se tem algum obstáculo, sujeira e coisa do tipo. Você passa, aí você entra, então o ápice seu ficou mais para frente, ó. Você inclina menos a moto, consequentemente você pode dar mais motor e antes, acelerar antes, e você sai no meio da pista. Então você tem o quê? Uma área de escape, tanto para fora quanto para dentro. Eu preciso deitar mais porque tem um obstáculo. Você consegue vir mais para dentro. Ah, tá, eu ergo a moto, esparramo porque tem alguma coisa no meio da pista. Então você tem uma sobra para você trabalhar. Então, só que isso também não é fácil fazer, porque você tem que demorar mais para entrar na curva. E às vezes seu cérebro fica, entra na curva, você não vai conseguir fazer a curva, mas você vai. Tá? Então você demora mais para entrar na curva, você já não olhou a curva e já tô nela. Não, você vai continuar com a moto reto mais um pouco e depois você entra de uma vez e vem fechando a curva. Tá? E em circuito fechado, o ideal é usar o ápice correto, que é onde nós vamos usar toda a pista. Então eu entro aberto, fecho e saio aberto no limite da pista. Com isso eu tenho grande velocidade de entrada, tenho uma inclinação razoável e tenho uma grande velocidade de saída. Só que isso você está usando 100% da pista. Não é adequado fazer isso em rodovia, onde você pode ter surpresas que no circuito fechado você não vai ter. Tá? Então, rodovia, utilize o ápice tardio, é mais seguro para vocês. Agora vamos entender como faz curva. Quando a gente vê a curva. A partir do momento que você viu a curva, é onde ela começa. E aí nós temos uma parte que é de redução da aceleração, adequação da aceleração com a curva. Então, como cada curva é um jeito, às vezes só frear é o suficiente, às vezes a gente tem que frear e reduzir para fazer a curva. Então depende de cada curva. Então a redução de aceleração e adequação de marcha tem que ser verificada se é necessário ou não. Como você deve fazer isso? Depois, a entrada da curva, quando a gente inicia a inclinação da moto. O ápice, que é o momento que a moto estará mais inclinada e com menor velocidade. E a saída da curva, que é do ápice até a saída, aonde nós vamos iniciar a nossa reaceleração. Então, na moto, como a gente vai fazer isso, né? Então, vamos lá. Se nós estivermos correndo, né? No caso com uma esportiva, você quer a mais velocidade possível, então provavelmente você vai estar bem inclinadinho, que nem a gente mostrou lá. Nossa curva para a esquerda, tá? Porque o pezinho aqui para a esquerda. Se for para a direita, eu dou na parede. Então você vai estar aqui acelerando, tal, tudo. Chegou, você viu a curva. Pô, a curva está ali. Com o tempo, você acostuma qual que é a distância que a moto sua demora para perder velocidade para parar. Tá? Isso é treino também mental e costume. Então chegou no ponto de desaceleração que você sabe que dá para desacelerar, você vai fazer o quê? Erguer o peito, o vento ajudar a frear, tá? Mas não travando o braço, você ergue o peito, freia e inicia a redução se precisar de quantas marchas necessárias. Tá? Só que assim, a curva vai estar lá, então eu ergui o peito, estou freando e já estou olhando a entrada da curva, onde eu quero iniciar a inclinação.
sem ir para lá ainda. A moto tem que estar reta, porque não chegou o momento de eu começar a inclinar. Então eu estou olhando para onde eu quero ir, com a cabeça, o peito erguido, reduzindo, acertei a velocidade, volto o pé na pedaleira. Então eu estou chegando no ponto de entrada, eu vou começar a contra-esterçar e vou olhar o ápice. Então eu estava olhando aqui, cheguei perto olhando o ápice. Começa a inclinar, que é onde eu quero ir. Quando você estiver chegando perto do ápice, eu vou olhar para o final da curva. Então sempre a cabeça tem que o quê? Entrada, ápice e final da curva. Então você vai olhar em 3 pontos. E tem que ser rápido, porque a moto está deslocando rápido. Eu não posso ficar olhando aqui para o chão e esquecer que eu tenho que olhar para frente. Tá? Isso muito cuidado, dá para fazer. É um erro muito fácil de cometer. Então você está lá acelerando, ergueu, freou, reduziu, entrou, fui. Como vocês não estão em corrida, o que vocês podem fazer? Mantém o centro do corpo aqui e usa só o tronco para vir descendo. Quando você vai descendo o tronco para o lado da curva, junto com a cabeça, você pode abaixando um pouco o braço, o cotovelo, mantendo o braço solto, prendendo o seu peso com a perna e olhando para onde você quer ir. Quando você chegar no ápice, você não está acelerando. Então nós precisamos carregar uma carga de energia da desaceleração até o ápice sem aceleração. Isso é duro também adequar essa velocidade, porque você chegue rápido no ápice sem precisar acelerar. Eu demorei bastante até acostumar a fazer isso. Chegou no ápice, você tem que começar o quê? Erguer a moto. Como você vai erguer a moto? Contra-esterço ao contrário. Vou começar a contra-esterçar, mantém o tronco na posição que está, porque a moto está deitada. Comece a erguer a moto e não ergue o tronco, deixa o tronco para baixo. A moto começa a erguer, você começa a reacelerar, bem devagarzinho junto. A moto erguendo, vai reacelerando, mantém o tronco aqui. Quando a moto estiver quase totalmente em pé, você volta a cabeça para o centro e continua a aceleração. Se você tiver 2 curvas para o mesmo lado, você vai manter o corpo na mesma posição que está, tranquilamente. Agora, se é um piloto que faz o pêndulo, ele já vai entender o que é, em breve, para que serve, que é para ralar o dedo no chão, né? Não é graça, a gente vai ver para que serve. O que a gente vai fazer? Você está lá acelerando tudo, na hora que você erguer o peito, você vai erguer o peito, já vai deslocar, deixar metade da bunda no banco, metade para fora. Só que o peso tem que estar nas 2 pedaleiras, principalmente na perna de fora, travando o tanque. Por quê? Você tem que lembrar que você deslocou o tronco, ergueu o peito e começou a frear. Só que o pé aqui tem que estar livre para você trocar de marcha. Se você tacar todo o peso no pé aqui, como que você vai trocar de marcha? Aí você vai ter que fazer o quê? Segurar no guidão e atrapalhar a moto. Então o peso, a carga tem que estar distribuído na perna. Então aqui, ó, para você trocar de marcha e deixar o braço solto. Trocou as marchas, reduziu certinho, acertou, abre todo o joelho, você conseguiu o máximo que você conseguir, deixa o pé encostado aqui, vem abaixando, vai entrando com o ponto esquerdo na curva, vem abaixando o tronco e a cabeça. Em moto mais esportiva, às vezes o cotovelo e o joelho ficam muito próximos um do outro. Entrou no ápice, começa a erguer a moto e começa a reacelerar junto até que você vem pro meio da moto acelerando. Se você tiver 2 curvas ao mesmo lado, fica, ergueu a moto, freou, reduziu, se precisar, volta aqui. Não mexe o tronco. O quadril mexe o mínimo possível. O tronco você pode mexer melhor e atrapalhar menos a moto, mas o quadril não. Agora, se tiver uma curva direita e esquerda, estou fazendo a curva aqui para a esquerda, comecei a contra-esterçar para erguer a moto, quando a moto estiver quase de pé, eu jogo o quadril para o outro lado e vou começar a fazer a curva. Se eu tacar o peso para cá, a moto cai. E já venho para esse lado. Então você vai só trocar o quadril de lado quando a moto estiver quase totalmente de pé. A moto deitada, tentar mudar, é chão. Então isso existe um sincronismo. Não posso ficar raspando a bunda no tanque para mudar. Tem caras que ele vai fazer, você vê que ele raspa a bunda no banco, a moto chacoalha inteira. Eu tenho que erguer as pernas, eu tenho que trabalhar com a ponta do pé, evitando fazer com que a moto estresse. E outro, o posicionamento do corpo inicia no momento da frenagem. Tem cara que está freando a moto e quando está em cima da curva ele quer mexer o corpo, esquece. É na hora que você vai frear, você estava lá, vou frear. Aí você posiciona, se ajeita, reduz, tá certo. Quando chegar na curva, para você entrar na curva, já tem que estar tudo pronto, na velocidade, redução, peso, pé na pedaleira. Então assim, não está falando aqui, parece fácil, né? Só que você tem alguns segundos para fazer tudo isso, dar certo e você entrar na curva. E aí que o bicho pega. Quando você começa a tentar botar velocidade, e você está pensando o que você tem que fazer ainda, você começa a atropelar uma etapa, atropelar outra. E é isso aí que sai as cagadas. Então, para fazer isso que eu estou mostrando, para entrar rápido numa curva, contornar rápido, é treino. Vai devagar. Vai chegar um momento que você vai fazer todos esses movimentos sem pensar.
Aí está começando a ficar bom a coisa. Quando você não pensa mais no que está fazendo, você faz. É uma reação. Mas isso só acontece por treinamento. Tá? Não é do natural, né? Vai descer o santo no seio e vai fazer. Não, é treinamento. Treinamento. Muito treinamento. Aqui ele está explicando a relação do ápice tardio para o ápice adiantado. Aqui tem um vídeo que mostra essa relação que eu falei para vocês. Duas motos fazendo o mesmo traçado, a mesma velocidade, porém em traçados diferentes. Bom, quem adianta o ápice chega mais rápido à curva, porém perde velocidade em contorno, a moto inclina muito e perde velocidade de saída. Percebe? A diferença só de como você entra na curva. Então, o ápice tardio você perde velocidade de entrada um pouco, mas você ganha de menor inclinação, maior aceleração na saída. Consequentemente, nós temos mais controle. Evita disparar o medo por excesso de inclinação, excesso de velocidade. Evita você ter que usar muito freio com a moto inclinada para adequar a velocidade. Então, evitar esse tipo de atuação. Agora vamos falar do pêndulo, que até comentei aqui, né? Para a gente finalizar. Ralar o joelho no asfalto, as motos esportivas, é necessário? Aí não é, depende da utilização. Se nós formos usar aí no dia a dia, não tem motivo nenhum. Tá? Agora, em uso em corrida, sim. Porque o joelho ele serve como para o piloto uma referência de quanto a moto inclinou. Antes do pedal encostar no chão, ou antes do pé dele encostar no chão, ele usa o joelho para isso. E quando a gente ergue a pedaleira, que eu fiz aqui, a pedal não encosta mais no chão. Nas motos originais, o pedal encosta no chão avisando, ó, você está perto do limite do pneu. Você não chegou no limite. Ele falou que você está perto. E você não vai mais, porque o pedal não deixa. Só que na corrida, os caras erguem lá em cima, porque eles não querem ter um limite físico. Eles querem eles descobrir o limite. E para isso ele usa o joelho para, como um inclinômetro, saber aonde, se ele encostou o joelho, dá para ele deitar um pouquinho, não dá. Porque cada piloto depende. Se o cara é mais baixinho, ele demora mais para encostar o joelho no chão. Ele tem que inclinar mais. Se o cara é grandão, ele encosta mais rápido. Então a referência quem tem que criar é o piloto, de quanto encostou. E outra, você encosta, você não empurra o joelho contra o chão. Você começa a tirar a perna do chão. Encostou, você tem que encostar de leve, não é travar o joelho no chão. Eu achava que eles usavam assim o joelho para ficar como o pezinho para a moto. Não. É só uma referência. Se você jogar o joelho e travar, a moto começa a chacoalhar. Ele sair a traseira, porque é como se fosse alguma coisa da moto pegando no chão. Você atrapalha a moto, você desestabiliza. Então encosta, o cara vai tirando, o cara vai deitando e vai tirando. Aí ele sabe o quanto ele pode deitar mais. Só que, como eu falei, depende do corpo de cada piloto, depende da moto, depende do pneu, depende da suspensão, depende do asfalto. Então, normalmente os caras descobrem o limite caindo. Sério. Boa. Aí cai, eu não posso passar daqui. Aí começa a aprender. Infelizmente é assim. Quantas vezes? Eu caí várias vezes, aí eu conversava com o Marcos sempre, falei, eu caí de novo lá, perdi a traseira. Aí ele falou, beleza, você aprendeu mais um jeito de como não fazer. Era essa a resposta que ele falava pra mim. Tá vendo como eu ainda sou mais bonzinho que vocês? Eu não falo isso. Né? Mas ele falava isso pra mim. E é verdade, você só aprende caindo. Então quando você quer ir no limite é complicado. Porque quando você passa do limite, você cai. E como você sabe qual é o limite? Caindo. Então, quem quer partir para esse lado, saiba que cair faz parte da brincadeira. E é caro. Tem que comprar moto, equipamento, tem que ter tudo para evitar dano. Mas faz parte. Eu, graças a Deus, toda vez que caí, nunca me machuquei grave e nunca fiz muitos danos na moto. Sempre foi coisa pequena. É que eu sempre caí perto do chão. Eu caí em curva de perda de aderência. Então nunca foi uma batida, nunca foi nada grave. Mas, o que acontece comigo não vai acontecer exatamente com todas as pessoas. Que cada um tem uma dificuldade. Nem todo mundo é igual. Tá? Pilotos que ralam o joelho no chão são mais rápidos? Não, já vi nego ralando o joelho lá, foi um maior cagado do caramba. Até tinha um rapaz que andava com nós, não sei como ele fazia aquilo, cara. Ele é o cara que conseguia ralar o joelho no chão devagar. A moto devagar, não entendo aquilo até hoje, cara. Eu tenho que estar num puta regaço com a moto inclinada no limite, eu encosto. Devagar não vai. Era grandão. Não, ele era baixinho, ele era baixinho. Só que fazia tudo errado, ele era lento.
muito lento para andar de moto, mas ele fazia. Então isso não é questão de ser melhor ou ser pior porque o cara encosta a saboneteira no chão. Inclusive eu tenho um material de um piloto aí profissional que ele fala que tem pilotos que correm com ele que cagaçam parte de saboneteira, né, que essa parte encosta no chão numa corrida, e ele encosta pouco a saboneteira. Então não é isso que determina que se um cara vai ser rápido ou não. É aceleração e frenagem é o principal deles, tá? A moto deita mais que o pêndulo? Não. O pêndulo é feito para que a moto deite menos. A ideia de fazer o pêndulo é que a moto não deite o mínimo possível. Por quê? Lembra do gráfico? Eu só posso reacelerar com pouca inclinação. Se a moto deitou menos, eu posso acelerar mais, eu posso frear mais, mesmo com ela inclinada. Então fazer o pêndulo faz com que a moto incline menos. Por isso que os pilotos fazem o pêndulo. Porque eles não querem que a moto deite, eles querem acelerar o quanto antes. Porque quanto mais eu fico acelerando tudo e freando, né, mais acelero tudo, mais eu ganho tempo. Então os caras aceleram tudo, freia tudo, deita o que dá, o mínimo possível, volta a acelerar tudo, freia tudo. Essa é a ideia da corrida. Quem acelerar mais e frear menos é quem ganha. Simples assim. Vai dar coragem também, né? É melhor eu não usar o pêndulo. Se for para uso urbano, como eu falei, beleza. Mas se for para uso diário, não tem necessidade nenhuma. E outro, tem que tomar cuidado para não acertar seu joelho nas tartarugas do asfalto, tá? Senão elas vão te derrubar. E tem bastante relatos disso, viu, gente? Então vou mostrar um vídeo também que mostra essa diferença de uma pessoa fazendo e não fazendo o pêndulo, para que vocês entendam o que eu falei aqui da questão da inclinação. Então o cara fazendo o pêndulo, o cara só jogando a moto e o corpo ao contrário. Ó, fazer isso aqui pode? Jogar o moto ao contrário do corpo? Quem que acha? O pessoal da Terra faz bastante isso. Quando é em baixa velocidade, é bom fazer isso. Em baixa velocidade. Em alta velocidade não. Você acompanha o corpo do lado da curva. Mas em baixa velocidade, quando a moto é bem baixa, você pode jogar a moto que ela faz o contorno com menor raio do que se você tentar fazer com o corpo. Tá? Em baixa velocidade. Então, olha lá, ele estava em alta velocidade e tentou fazer, e o cara fazendo o pêndulo. Quem inclinou menos? O cara do pêndulo. Vamos lá de novo. Agora vai pegar um cara que vai ficar no centro do banco. Equals more throttle and better drive. Now, let's compare straight up riding with hanging off and see if there is a difference. Here, he is riding straight up. Once again, at nearly identical speed and line, there is a measurable difference in lead. Mesma velocidade, mesmo traçado, ó, a diferença. Então, body position on the bike can positively or negatively affect your riding. Vou cortar aqui que esse vídeo é um pouco longo. Nós não estamos com pouco tempo. A ideia do pêndulo é ter uma referência da distância da moto ao solo e inclinar menos a moto. Esse é o objetivo principal do pêndulo. Já perguntaram se era para fazer graça, não, esse é o objetivo de fazer e realizar. Mas tem que saber fazer certo, porque fazer errado também atrapalha tudo. Então eu não sei fazer, não faça. Faça o contra-esterço, preste atenção na aceleração, faça as outras coisas que vão te tornar muito rápido e eficiente. O pêndulo é só um detalhe, não é ele que faz a curva, é o contra-esterço que a gente viu. É um detalhe para ser mais rápido. Mas existem outras coisas mais importantes que você deve treinar e fazer antes de querer se aventurar a fazer um pêndulo, que você pode fazer errado e piorar a situação, tá? Então, para extrair o máximo da moto, para a gente finalizar lá, mesmo deve estar com pneu de alta qualidade, com calibragem correta, suspensão preparada. Cada moto tem seu limite, cuidado para não ultrapassar. Não adianta ter uma moto esportiva de última geração se o piloto não tem capacidade para dominar a fera. Aqui no Brasil, muita gente quer comprar um motão, mas não sabe andar nem de motinha. Comece de baixo, aprenda, se esforce, tá? Eu já falei várias vezes com os caras. Às vezes eu jogo isso no grupo e os caras ficam uns 3 dias sem falar comigo. Então é o seguinte, ó, o que tem que fazer? Treinar, dentro do seu limite sempre vai fazer de você um piloto melhor. Tá? Essa é a ideia principal.